Vamos lá então para a nossa próxima aula, falando um pouquinho aí sobre Freud, né? E a psicanálise, entendendo um pouco desse homem que trouxe a psicanálise para os nossos dias. E a psicanálise, então, ela precisa ser vista como esse método investigativo da mente humana, como que essa mente humana, ela processa as suas informações e como essas informações elas conduzem à conduta do ser humano. O estudo da psicanálise, essa investigação da psicanálise, ela vai para além das questões biológicas e das questões fisiológicas do cérebro. Obviamente que são fatores importantes, são fatores que devem ser levados em consideração, mas para a psicanálise, o objetivo principal do entendimento dos processos mentais está vinculado às questões das emoções, às questões dos sentimentos, os impulsos, né? É sobre esses elementos que a psicanálise se debruça, porque são esses elementos que determinam o indivíduo, determinam a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de interagir com o mundo, né? Seja o seu mundo interno, seja o seu mundo externo. Então, entender, investigar essas emoções, esses sentimentos e esses impulsos, a formação desses pensamentos é algo primordial para a psicanálise. Enquanto um método de investigação, ela é caracterizada pela interpretação. Então, a interpretação ela é muito importante dentro da psicanálise. Como esse conteúdo todo das emoções, dos pensamentos, dos impulsos, a interpretação da história do paciente, de toda a sua vivência, desde a sua infância, é muito importante. O psicanalista ele está aí envolvido com essa interpretação, buscando os detalhes que estão por detrás da narrativa, né, por detrás da fala desse paciente. O psicanalista, então, ele desenvolve a escuta ativa, né, aquela escuta mais minuciosa de tudo que ele está ouvindo, com o objetivo de entender os significados que estão ocultos na fala do paciente. Esses objetivos que não são manifestos de uma maneira consciente, mas que são manifestos através das suas ações, são manifestos através das suas palavras, são manifestos através das suas produções imaginárias, como, por exemplo, o sonho. O sonho, né, Freud se dedica muito a essa interpretação dos sonhos, pois dentro dele tem todo esse conteúdo que precisa ser entendido e investigado. Para a psicanálise, boa parte daquilo que vivemos, ou seja, as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas crenças, ela surge a partir do nosso inconsciente. Freud ele vai estabelecer essas instâncias psíquicas, né? O inconsciente, consciente, pré-consciente, e o entendimento de que existe um inconsciente na mente humana era algo assim inimaginável para a época. E dentro desse inconsciente, então, Freud vai dizer que estão as nossas lembranças, né? Todo o armazenar de todas as nossas lembranças, de tudo que vivemos, as nossas lembranças, os nossos traumas, e que muitas vezes esses conteúdos armazenados no nosso inconsciente, eles ficam bloqueados. Nós não conseguimos ter um acesso fácil a esse conteúdo, a esse material. Mas embora esse material ele esteja armazenado nesse inconsciente, essa energia psíquica, ela não está bloqueada, ela não está parada. Pelo contrário, ela está em atividade.
E essa atividade é que traz, dentro desse trânsito psíquico, o nosso adoecimento, muitas vezes, e o estabelecimento dos nossos padrões e dos nossos comportamentos, sem que as pessoas se deem conta disso, né? Porque elas não conseguem ligar o que elas estão vivendo agora, o que elas estão sofrendo, o que elas estão passando, com aquilo que foi armazenado, com aquilo que foi recalcado, né? O termo usado dentro da psicanálise. Dentro das teorias científicas, o entendimento disso, o entendimento desse inconsciente, não era algo muito aceito, né? Não é algo muito bem visto num primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, e hoje já se tem uma noção muito clara, muito determinada a respeito desse assunto e o entendimento de que existe esse inconsciente, é aceito, é explorado e ele então é estudado. E a psicanálise se debruça sobre esse inconsciente, se debruça sobre esse conteúdo que está armazenado, que nós não temos acessos e que está aí de alguma maneira nos influenciando, seja positivamente ou seja negativamente. Até que Freud publicasse os seus estudos sobre histeria em 1895, essa ideia de que havia essa parte do inconsciente humano atraía muito mais os filósofos, os poetas da época, do que propriamente os cientistas, né? Os cientistas não perdiam tempo analisando esse conceito. E, na verdade, a possibilidade de que havia escondido em cada indivíduo uma área da mente completamente desconhecida e incognoscível foi considerada inicialmente como totalmente ofensiva pelo meio acadêmico. Quando Freud afirmou que nesse inconsciente estavam contidos os impulsos primitivos do sexo e da agressividade, isso então ficou mais complicado ainda para que houvesse essa aceitação. Mas, como nós dissemos, hoje em dia, essa aceitação científica e o entendimento disso é algo muito mais forte, muito mais latente, e é sobre esse inconsciente, é sobre esses traumas, essas repressões que a psicanálise ela se debruça. E Freud foi então esse indivíduo, né, esse personagem que traz essa ideia do inconsciente. Sigmund Freud, ele foi um médico. Começou aí a sua jornada na medicina muito novo, com 17 anos. Ele foi um médico lá em Viena e ele alterou radicalmente o modo de pensar da vida psíquica. Freud usou da psicanálise para entender com mais profundidade a mente humana, entender com mais profundidade o processo, como funciona essa mente, como funciona o pensamento do ser humano, e foi algo revolucionário para a época. Não somente para a época, esse entendimento foi revolucionário, mas nós diríamos que é uma tarefa muito árdua nós decifrarmos e entendermos essa mente humana até mesmo nos nossos dias, pois o ser humano ele está em constante transformação, em constante mudança, né? Os meios onde nós vivemos, o indivíduo lá da época de Freud, de 1800 e alguma coisa, e o indivíduo de hoje, passou por tantas transformações culturais, sociológicas, sociais, políticas, e tudo isso acaba influenciando essa forma, esse modo de ver a vida, esse modo de ser na vida, né? Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, né? Suas regiões obscuras, as suas fantasias, os seus sonhos, os seus
os seus esquecimentos num patamar diferente dentro dessa investigação, dentro desse conhecimento. Então, a psicanálise criada por Freud traz no seu bojo toda essa busca, né? Essa busca pelo ser, essa busca pelo entendimento do ser humano. O termo psicanálise é usado para se referir à teoria criada por Freud, né? Dentro dessa investigação, como uma prática profissional, não um achismo, né? Não será que é isso ou não? Pelo contrário, nós temos dentro da psicanálise uma estruturação muito bem feita por Freud, muito bem desenvolvidas também por outros psicanalistas de renome e que devem ser visto e estudado sempre com muito detalhe. Como nós dissemos em aulas anteriores, o psicanalista é uma pessoa que está em constante busca do conhecimento, né? Porque são muitos fatores que englobam esse estudo e que precisam ser levados em consideração. E se você não tem esse desejo por esse estudo, por compreender esse estudo, sempre vai ficar muito limitado a sua visão a respeito da psicanálise, né? Freud ele publicou uma extensa obra durante toda a sua vida, relatando as suas descobertas, formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. E as obras de Freud, elas são indispensáveis para que a gente possa entender toda essa teoria de Freud. Como Freud não tinha nenhum material de base, né, para a criação da sua teoria, ele tinha conhecimento nas mais variadas áreas do conhecimento, ele utiliza-se em grande parte dos seus experimentos consigo mesmo, né? Esse é um detalhe muito interessante, seja para Freud ou sejam para outros psicanalistas, que todos eles são muito envolvidos com esse autoconhecimento, né? É como se fizesse uma análise de si próprio. Então, Freud, ele sempre se analisa. Se você pega os seus escritos, você vai perceber que ele está sempre questionando muito daquilo que é dele próprio e também se valendo dos seus pacientes, dos casos, estudando em loco aquilo que ele estava formulando naquela época. Então, a psicanálise, ela tem toda a construção teórica em cima dessa vivência também, né? Dessa vivência prática. Psicanálise não se faz simplesmente com teoria. A teoria é muito importante, sem sombra de dúvida, a teoria é muito importante. Mas ela ganha uma forma, ela ganha um peso diferenciado quando então você começa a se envolver de maneira prática com a psicanálise. A prática profissional refere-se à forma de tratamento. A psicanálise é uma forma de tratar o paciente, né? A análise busca o autoconhecimento, ela busca a cura daquilo que está afetando esse psique humano, que está atrapalhando essa construção do indivíduo, que está atrapalhando esse indivíduo de se encontrar. A psicanálise também é um instrumento importante para a compreensão de fenômenos sociais, né? As novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a violência. Então, quando nós olhamos para a psicanálise e olhamos também não para uma questão individual, mas para uma questão coletiva, nós vamos perceber que dentro dessa coletividade existe formas de pensar, formas de interagir que são muito semelhantes. E a psicanálise também proporciona um entendimento e uma compreensão do comportamento humano de uma maneira
geral. O excesso da aceitação e expansão da psicanálise deve ser atribuído ao fato de que o próprio Freud, ele era uma pessoa que tinha tanta consciência daquilo que estava fazendo, que ele passava essas informações de uma maneira muito brilhante, de uma maneira muito atraente, né? Ele foi muito perseverante, muito corajoso em sua época em defender as suas teorias, em defender as suas descobertas, né? E, em consequência disso, por volta dos anos 20, a psicanálise já conseguia aí satisfazer uma pequena, mas significativa proporção, vamos dizer assim, do mundo médico na Europa e também na América.